A gente começa essa história conhecendo o Cécio. Esse garoto todo bonito e elegante que tá aqui não é nada normal. Pelo visto, esse menino é um prodígio completo em praticamente qualquer área que você imaginar. Para vocês terem uma ideia, ele fez uma descoberta matemática incrível com apenas 10 anos de idade. É curioso, porque para uma pessoa comum, isso seria a maior conquista da vida dela. Mas pro Cécio não. Chegar nas respostas só de olhar pro quadro é fácil demais para ele. Na verdade, a vida dele inteira é fácil demais. E quando algo é muito fácil, também fica muito chato. Pro Cécio, a vida é basicamente monótona e sem graça. Ou pelo menos era, até ele conhecer uma certa garota. Um dia, uma menina apareceu na casa dele dizendo que era uma vilã. A missão principal dela era separar ele da heroína e desse jeito ela mesma acabaria sendo derrotada no final da história. Quando ela termina de falar, nossa protagonista percebe pela primeira vez na vida que tá confuso e não entende nada do que ela tá dizendo. Pra gente entender um pouco melhor o contexto, primeiro precisamos saber que o nosso protagonista é o príncipe herdeiro do trono do reino de Alfasta. E a garota que tá falando na frente dele é a sua querida noiva, Bertia Evil Notis. É um dos nomes mais estranhos que eu já ouvi, mas isso não importa. O lance é que essa primeira interação fez o Cécio se interessar por ela. Pra não chamar muita atenção, ele pede gentilmente que ela o acompanhe pra tomar um chá. Assim, ele fica só com ela e com o Zeno, seu camareiro pessoal, com quem ele se dá muito bem. Como é de se esperar, o Cécio, além de ser muito inteligente, é um garoto super educado e tranquilo. Só que isso é meio estranho pra uma criança, e a nossa protagonista percebe isso. Por isso, ela pergunta se por acaso ele é um reencarnado. O Cécio não entende do que ela tá falando, mas fica bem interessado. E por sinal, o Zeno também sabe muito bem que o príncipe não tem nada de normal. E ele tem razão, porque até o príncipe percebe quando o Zeno pensa mal dele. Mas deixando isso de lado, o nosso protagonista pergunta diretamente pra garota do que ela tá falando. Com isso, a Bertia tem que contar tudo, porque segundo ela, vai ser bom que ele saiba. Acontece que a menina tem lembranças da sua vida passada. Ela nasceu e cresceu no Japão, um lugar onde existiam jogos de encontro, e ela era muito fã disso. Ela passava o tempo todo jogando, até que um dia aconteceu algo estranho. Ela teve uma espécie de choque e quando recuperou a memória, percebeu que estava no mundo de um desses jogos. É exatamente por isso que ela conhece a história desse mundo. Por exemplo, ele vai acabar se apaixonando por uma dama nobre, que é a mulher predestinada dele. Em compensação, ela vai ser a vilã que vai enlouquecer e atormentar ele sem parar. Eles deveriam estar noivos, mas por causa da raiva, ele rompe o acordo e deixa a família dela na ruína. Sente o drama. Mas isso não deixa ela triste nem assustada. Na verdade, ela quer que tudo isso aconteça para que ele possa ser feliz ao lado da sua mulher prometida. É verdade que o destino dela não vai ser nada bonito, mas ainda assim ela quer sair de cena com estilo, porque a garota quer se tornar uma flor do mal de alto nível. E, de novo, o Cécio curiosamente não entende nada do que está acontecendo, mas ele não liga muito se ela realmente pode ver o futuro ou se só tem uma imaginação fértil. O que chama a atenção dele é que ela quer se transformar em uma pessoa que se encaixe nessa história. Por isso, ele pergunta o que é essa flor do mal de alto nível que ela quer ser. A Bertia, muito segura de si, responde que será forte, nobre e linda, coisas que ela não é no momento. E a nossa protagonista é bem dura consigo mesma, porque começa a analisar a própria aparência e acha que não combina com essas palavras agora. E isso deixa a Bertia morrendo de vergonha, porque mesmo sendo meio ingênua, ela percebeu a situação. Por isso mesmo, ela explica que no jogo já estava destinada a perder desde o começo, então a aparência também não importava tanto assim. Só que isso vale pra Bertia do jogo original. Ela diz pro príncipe que ele foi o consolo dela quando ela se refugiava em casa, e por isso também quer que ele seja feliz. Então, custe o que custar, ela vai se tornar uma flor do mal pura e honesta. Ela pretende se transformar na melhor versão de si mesma e depois voltar. E depois de dar esse discurso enorme, ela sai correndo, deixando nosso pobre protagonista ainda mais confuso. Mas ele também fica pensando muito nela, porque ela é interessante, não tem modos e tudo que ela diz é um mistério. Isso faz com que ele queira observar a garota por mais tempo e, se for preciso, ele vai guiá-la ou treiná-la para seguir o caminho certo. Isso é estranho pro Zeno, porque parece que o príncipe tá se divertindo. E é verdade, o nosso protagonista adora que tudo isso seja tão imprevisível. Desde sempre ele conseguiu fazer qualquer tarefa de primeira, e como a gente disse antes, isso deixa tudo chato, porque sem um desafio real, ele nunca sentiu a verdadeira satisfação de vencer. Já com essa garota tão curiosa, agora ele tem expectativas altas. A partir desse momento, passa mais ou menos um ano. O Cécio colocou um informante para vigiar a Bertia, já que ela acabou se trancando em casa durante todo esse tempo. O Zeno fica preocupado achando que algo pode ter acontecido com ela, mas o Cécio o acalma dizendo que eles só precisam esperar um pouco. E é assim que alguns dias depois, a própria
própria Bertia vai visitar o príncipe. Só que dessa vez ela tá bem diferente. Ela emagreceu e já sabe se comportar como uma mulher educada. Com isso, nosso protagonista descobre que os relatórios eram verdade. A garotinha passou o tempo todo fazendo muito exercício. Agora ela tá muito orgulhosa porque mudou bastante e acha que o príncipe nem vai conseguir reconhecê-la. Mas ela se empolga demais, então o pai dela pede pra ela se acalmar, dizendo que ela não deve agir assim na frente do príncipe. Só que o nosso príncipe, na verdade, acha ela bem fofinha e diz isso pro pai dela, comentando que é legal ela agir de acordo com a idade. Ser chamada de fofa deixa a Bertia super envergonhada, mas ela gosta muito e até quer que ele fale de novo. O pai dela, porém, corta o clima na mesma hora. Ele explica que ela não deve se deixar enganar pelas aparências. Os olhos daquele menino nunca sorriem e ele é incapaz de apreciar fofura. Ele é um homem muito frio. Por isso, ela tem que se contentar com as palavras cheias de amor do seu querido pai e não desse garoto. O príncipe acha graça disso, porque, curiosamente, o pai dela sim é desrespeitoso. Mas depois de um tempo, os dois conversam a sós novamente, embora o Zeno continue de encherido por ali. E a gente também vê que a Bertia não veio sozinha. Dessa vez, ela tá acompanhada de uma raposinha que ela decidiu chamar de Kuro. Pelo visto, ela encontrou por aí, o animal se apegou e não quis mais ir embora. Ela o trouxe tentando usar como disfarce, mas acabou falhando de qualquer jeito. E o motivo dessa conversa é que em breve vai rolar uma festa. A Bertia veio avisar o príncipe que vai cumprir nobremente o seu dever de ser acompanhante dele. Isso é engraçado porque ela fala como se estivesse fazendo um favor pra ele, mas o príncipe também fica um pouco preocupado. Então ele já avisa que é melhor manter em segredo essa história de vida passada, porque nunca se sabe quando pode dar problema se alguém descobrir. Pra ela entender melhor, ele diz que uma vilã cheia de fraquezas não teria um bom nível. Isso anima Bertia porque ela quer se tornar uma vilã de primeira, repetindo que fará o que for preciso para ser uma flor do mal, nobre e linda. Além disso, a Bertia tá feliz em comemorar o aniversário do príncipe, já que parece que a festa é pra isso, mas é aí que ela para pra pensar e percebe que algo ruim vai acontecer. O Cécio tá prestes a fazer 11 anos, e isso significa que a Bertia vai fazer 10. Saber disso deixa a garota em pânico. Segundo a história, a mãe dela vai falecer. Aparentemente, uma epidemia vai estourar no verão, e bem antes do aniversário dela, a mãe vai perder a vida por causa dessa doença. E o pior é que não é só a mãe dela que corre perigo. A cura para essa doença é uma certa erva, e eles só vão aprender a usá-la daqui a muitos anos, o que vai causar uma grande queda na população. O pai da Bertia vai ficar desesperado tentando encontrar um jeito de ajudar a esposa, chegando a se ajoelhar para o rei, mas no final absolutamente nada disso vai funcionar. O Cécio analisa a situação. Se isso realmente vai acontecer em 1 ano, ainda dá tempo de salvar a mãe dela e essas pessoas. O problema é que a Bertia também se importa com a história do jogo. Ela queria manter o roteiro, mas o Cécio faz a pergunta real. O que importa mais para ela? A vida da mãe ou uma simples história que ela conhece? A resposta é meio óbvia para Bertia. Ela ama a mãe e quer protegê-la, mas tem medo de como isso afetaria o príncipe. Só que o Cécio tenta acalmá-la, oferece uma toalha para ela secar as lágrimas e avisa que quando tiverem um problema, vão pensar juntos em como resolver. É para isso que ele é o noivo dela. Então a gente avança no tempo mais 1 ano. Aqui ela tá reclamando bastante com o príncipe, mas depois percebe que não tá agindo como uma dama, então tenta se acalmar. O Cécio, por outro lado, tenta entender por que ela tá tão brava. É que hoje é exatamente o 10º aniversário dela. No fim das contas, ela não conseguiu se preparar para a epidemia, e tudo que o cabeça dura do Cécio escrevia nas cartas para ela era que tudo ia ficar bem. Por causa disso, a coitada não sabia o que fazer e passou esse tempo todo sofrendo. Nosso protagonista pede desculpas por ter feito isso, mas é que realmente tudo ia ficar bem. A Bertia, porém, continua super confusa. Por algum motivo, a epidemia não chegou e a mãe dela tá perfeitamente saudável. Além disso, ela tentou juntar o máximo de remédio que pôde, mas não foi o suficiente. Chegou num ponto em que ela já não sabia mais o que pensar. E é aí que nosso herói começa a contar o que aconteceu. Como ela tinha previsto, a epidemia realmente aconteceu. Mas para resumir a história, nosso protagonista pegou as informações que ela deu, descobriu qual era a doença e ele mesmo criou o remédio. Graças a isso, eles trataram os doentes assim que começaram a aparecer. Quando ela escuta isso, fica em choque, sem entender direito. Ela precisa de mais detalhes, porque é coisa demais. É assim que o Cécio leva ela para dar uma volta para acalmar os ânimos e começa a contar o que andou fazendo desde que ela falou da mãe dela. Primeiro, o status dele como príncipe facilitou muito as coisas. Ele tinha um acesso a uma biblioteca enorme, onde aprendeu sobre a folha de lua, que era a chave para criar o remédio. Depois de entender mais ou menos como funcionava, ele conseguiu cultivar a folha sem dificuldade. E não foi só uma plantinha, ele fez crescer uma árvore enorme. Depois, fui até a Bertia e perguntou sobre os sintomas da mãe. Ela não sabia o porquê, mas ajudou ele a detectar a doença mais fácil. A partir daí, ele conversou com vários especialistas no assunto e sozinho acabou desenvolvendo o remédio. O Zeno ficou chocado com a facilidade que ele teve para criar isso. Mas a jornada não terminou aí. Como era uma pandemia, nosso protagonista precisou colocar os adultos para trabalhar. Então ele se envolveu com pessoas importantes da área, só que manipulando todo mundo sem que percebessem. Ele fez com que eles se interessassem casualmente pela doença, o que gerou várias pesquisas. Ele falou sobre o remédio e tudo mais, mas de um jeito bem indireto, para que ninguém soubesse o que ele estava tramando. Até que chegou o ponto em que
os próprios pesquisadores, por conta própria, previram a chegada da doença e decidiram agir. Essa parte em especial ele não gostou muito, porque deixou pistas óbvias demais, e mesmo assim o pessoal devorou para perceber. O Zeno até tirou sarro do azar dele, como um bom amigo faz, mas pelo menos tudo deu certo. Eles encontraram o primeiro paciente infectado e o médico conseguiu tratá-lo com sucesso. Sendo sincero consigo mesmo, o Cécio ficou surpreso ao ver que a que a Bertia falou realmente aconteceu. Afinal, era normal não acreditar totalmente na história dela. De qualquer forma, continuou sendo uma situação bem divertida e nova para ele. Por exemplo, por mais perfeito que ele seja, ele não conseguiu guiar o médico direito e ainda deixou a Bertia preocupada. Ele acha que isso aconteceu por causa dos seus maus hábitos. Tipo, ele espera que pessoas normais deduzam as coisas na mesma velocidade que ele. Ou aquele lance de mandar cartas dizendo que estava tudo bem sem dar nenhuma explicação. No meio desses pensamentos, a Bertia interrompe de novo, porque ainda acha muito estranho como ele fez tudo isso. Pro Cécio foi bem simples, ele não podia ignorar as preocupações da sua noiva. E isso soa lindo, claro, mas a Bertia quer saber como um menino de 11 anos conseguiu fazer tantas coisas. Segundo Cécio, é porque ele é o príncipe herdeiro. Ele não tem acesso só a muita informação, mas também a várias pessoas influentes. Por isso, não foi tão difícil assim para ele. Mas que nada, o Zeno, que estava ouvindo a fofoca no fundo, pensa que um príncipe normal jamais faria esse tipo de coisa. E é incrível saber que o nosso protagonista percebe quando o Zeno pensa nisso, já que ele nota a presença dele, mas não diz nada. Pra Bertia fica mais claro como ele conseguiu, e ela entende porque no mundo dela, esse garoto era chamado de príncipe androide. O Cécio tenta fazer com que ela se acalme de vez, já que no fim das contas, ninguém perdeu a vida e tudo acabou bem. Ela concorda que essa é a parte boa da história, mesmo ainda achando tudo muito complicado. Só que as surpresas não terminaram por aí. Hoje é justamente o aniversário da Bertia, e o Cécio avisa que tem um presente feito especialmente para ela. Parece um colar comum, mas na verdade é um antídoto universal. Quando ele estava pesquisando sobre a doença, encontrou um livro bem interessante na Biblioteca Real. O livro estava muito bem escondido e tinha até uma charada que quase ninguém conseguiria resolver, mas ele conseguiu. Ele avisa para ela que aquilo é um remédio, porque, sendo a futura esposa dele, é possível que tentem algo contra a vida dela. Assim, o colar também funciona como uma espécie de amuleto, e bem nessa hora, ele vai lá e coloca nela. A pequena Bertia fica com muita vergonha, mas também tá super feliz e agradecida. Naquele momento, ela jura pelo próprio nome e pelo colar que vai corrigir a história para pagar pelo grande favor que ele fez. E como ela vai fazer isso? Simples, se tornando uma vilã maravilhosa. Para começar, ela vai fazer o pai dela voltar pro caminho do mal. O Cécio tenta dizer que nada disso é necessário, mas ela quer garantir o final feliz dele de qualquer jeito. Então não importa o que o Cécio diga, a garota tá totalmente determinada. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 2. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.